Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante na matemática básica, que é radiciação. Professor, esse assunto eu já tive no ensino fundamental, já tive no ensino médio. É verdade, tá? Radiciação é quando você, por exemplo, resolve raiz cúbica de 8, raiz quadrada de 81. Só que toma muito cuidado, tá? Não é apenas isso que eu tenho que saber. Tem muita coisa aí que eu tenho que estudar. Então vamos por partes, tá? Inicialmente, eu vou te apresentar as simbologias e eu vou guardar os nomes e depois aí a função de cada uma. O que eu vejo aqui antes antes da minha igualdade, ou eu chamo de raiz, ou eu chamo de radical. Esse n eu vou chamar de índice. O número que fica aqui em cima do meu radical, ele é o índice. É sempre um número inteiro e maior ou igual a 2. Aqui não tem número negativo no índice, não tem número decimal. Ainda bem, tá? É sempre inteiro maior ou igual a 2. Quem está dentro do radical, que aqui está indicado por A, eu vou chamar de radicando. Radicando tudo que vive ali dentro daquela casinha, dentro do radical. E o B é o nosso resultado, é o que eu vou achar. Muito bem. Feito as devidas apresentações, vamos para a definição. Como é que eu calculo uma raiz, que eu vou falar raiz enésima de A? Professor, o primeiro modo é usando a definição, tá? Eu vou falar que esse resultado é B, se e somente se esse B, quando eu elevar a N, o resultado tem que dar exatamente igual a esse A. Não entendi muito bem, professor. Então vamos com exemplos, tá? Que você vai entender melhor. Qual é a raiz quadrada de 81? Lembra que quando não tem ninguém no índice, subentende que é 2. Esse aqui, com certeza, é um valor que muita gente está acostumado, né? Já sabe, tenho certeza disso. Mas eu quero que você entenda essa definição. O resultado é alguém que, elevado a 2, tem que dar 81. Você sabe que esse valor é 9. 9 elevado a 2, 81. O resultado, quando eu penso na definição, sempre segue essa lógica. É alguém que, elevado a esse índice, que no caso é 2, tem que dar quem está aqui dentro, que é 81. Professor, raiz cúbica de 64. Qual é o número que, elevado ao cubo, dá 64? Bom, essa definição, geralmente os alunos não gostam muito, né? Porque tem que ficar pensando e muitas vezes você acaba indo por tentativa mesmo. Daqui a pouco eu vou te dar um modo alternativo de resolver sem ter que ficar tentando, tá? Sem ter que ficar usando muito a definição. Mas nesse primeiro momento vale a pena pensar um pouquinho. O número que eu coloco aqui, que é elevado ao cubo dá 64, professor, é 4, tá? Quando você faz 4 ao cubo, exatamente 64. Legal? Pegou a ideia? Viu como é a definição? Vamos para alguns casos especiais, professor. Toda vez que eu tenho 1 no radicando, não precisa fazer conta, tá? Não precisa pensar muito. O resultado é 1. Sempre, tá? 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1.
Toda vez que o meu radicando é igual a zero, também, tá? Não faça conta nenhuma, resultado é sempre igual a zero. Show? Massa! Professor, toma cuidado que aqui, nessa definição, tem algumas observações, tá? Eu vou fazer aqui um item de verdadeiro ou falso para te falar um pouquinho sobre quais observações eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Esse item que eu vou colocar aqui, eu vou perguntar para você se a raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6. Toma cuidado, tá? Aquele estudante que está um pouquinho mais antenado na definição, ele poderia marcar que esse item está correto. Por quê? Usando a definição 6 elevado a 2, fecha quem está aqui dentro, 36. Só que, pela mesma definição que eu dei, menos 6 elevado a 2 também vai fechar 36. Opa! Quer dizer que tem dois números, tá? Que satisfazem a definição que eu dei no início. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Toda raiz que você estuda, que você acha o resultado, por definição, só vai existir um único resultado. Toda raiz, tá? Não importa aí se é índice par ou índice ímpar, sempre tem apenas um único resultado. E quando o índice for par, eu sempre vou pegar apenas o resultado positivo. Ok? É por isso, professor, que aqui, quando eu fiz raiz quadrada de 81, eu nem cogitei o menos 9 e acho que você nem pensou nele também. Quando o índice é par, tá? Existem dois números que satisfazem essa definição. Todavia, contudo, eu vou pegar apenas o valor positivo. Legal? Raiz só pode ter um único resultado. E nesse caso aqui, eu vou sempre admitir, quando o índice for par, que o resultado que eu pego vai ser apenas a raiz positiva. Massa! Então, venho aqui e coloco falso, tá, professor? Toma cuidado aí, porque às vezes você é enganado facilmente pela matemática e isso não pode ocorrer. Pessoal, vamos falar de uma outra coisa também que buga, tá? Um pouquinho a vida do estudante. Quando ele tem índice ímpar e aqui dentro é negativo. Radicando negativo é um negócio que costuma dar uma certa preocupação na vida dos estudantes. O estudante que não está muito ligado, ele pode errar aqui, tá? Vamos começar aqui em cima. Raiz cúbica de menos 8. Existe algum número real que elevado ao cubo dá menos 8? Estou pensando apenas na definição, tá? Existe alguém elevado ao cubo que dá menos 8? Sim, professor, menos 2. Quando você faz menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. Opa, eu achei resultado. Sim, quando o índice é ímpar e aqui é negativo, sempre vai ter resultado real. E sempre o sinal do resultado ele vai ser negativo também. Olha que interessante, pessoal. Quando é índice ímpar e o radicando é negativo, o resultado também vai ser negativo. Então, aqui você já pode colocar que a raiz quíntica de menos 32, ela também vai ser negativa. Qual é o número que elevado a 5 vai dar exatamente menos 32? Menos 2, professor? Quando você resolve menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá esse valor. Legal? Então, toma cuidado, hein?
olhei para o radicando, ele é negativo, eu vou bater o olho no índice. Quando ele é ímpar, o resultado existe nos reais e esse resultado também é negativo. Legal. Agora, quando o índice for par e o radicando negativo, pensa comigo, existe algum número que elevado a índice par, no caso aqui 2, que vai dar esse valor? No conjunto dos reais, não existe, professor. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo nos reais vai dar um número negativo. Então, nos reais, que é o objetivo da matemática básica, que é quando eu estudo funções, quando eu tenho radicando negativo e índice par, eu vou escrever que não existe o que? Raiz ou resultado que? Real. Legal? Toma cuidado com isso, tá? Nos complexos não reais, eu tenho resultado. Mas aqui na matemática básica, eu apenas estou como conjunto universo os reais. Ah, professor, é por isso que quando eu tenho uma equação do segundo, eu resolvo o delta, por exemplo, ele dá -9, eu não continuo nos reais? Sim, porque no momento que você joga no Bhaskara, o delta negativo, ele vai ficar numa raiz de índice par, e isso aqui não tem resultado. Legal? Esse é um momento muito importante, um momento conceitual da aula. Muita gente não preocupa com isso. E aí que está o erro, tá? Vamos fazer um resuminho aqui importante. Quando você tem índice ímpar, acompanha comigo. Aqui dentro do radicando pode ser qualquer valor, positivo, zero, negativo, sempre vai ter resultado real, sempre. Quando o índice é ímpar e aqui é positivo, continua positivo. Quando o índice é ímpar e o radicando é negativo, continua negativo. Sempre vai ter resultado real. Agora, se o índice for par, só vai ter resultado real se aqui dentro não for negativo, tá? Se aqui for negativo, não existe raiz real. Show? Montei aqui um resuminho, tá? Em forma de diagrama para você acompanhar comigo. Índice ímpar, lá no radicando, pode ser qualquer número. Índice par, para que exista nos reais, ele não pode ser negativo. Legal? Massa. Vamos agora falar de uma propriedade muito importante, tá? Talvez é a propriedade mais importante da radiciação. É ela que vai dar a ferramenta para que eu faça todos os macetes que o teu professor está acostumado, tá? A te dar. E aí você fica, nossa, é mágica. Não, vem daqui, tá? Potência de expoente racional. Quando eu tenho uma raiz enésima de um número que está na forma de potência a elevado a m, eu posso fazer aqui uma pequena matemática, que é transformar essa raiz numa potência que tem a mesma base que a base que está aqui no radicando, e o expoente ele vai ser escrito na forma de fração. Sabe o que vai acontecer? Esse meu m que está aqui no expoente da potência, ele vai vir aqui para o numerador. E o índice n, ele vai vir para o denominador. Essa propriedade, meus amigos, ela é mundialmente conhecida como propriedade do sol e da sombra. Imagina aqui comigo, tá? Tenta enxergar o contexto. Tem o sol, esse radical e esse risquinho da fração é como se fosse um guarda-sol, tá? Então aqui, o n, ele está diante ao sol. Quem está no sol vai lá para o outro lado, na sombra, vai ficar aqui debaixo do guarda-sol, vai para a sombra.
E quem está na sombra, que é o M, ele vai para onde? Para o Sol. Eu vou fazer exatamente essa mudança. Nossa, professor, isso é importante? É muito, tá? Vou te dar exemplos para depois aplicar isso aqui. Olha aqui o primeiro exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado a 2. Eu não quero resolver, tá? Eu quero apenas que você escreva dessa forma aqui. Copia a base 5 e coloca na forma de fração. Quem está no Sol, 3, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o Sol. Acabou. Não resolve mais nada? Não, professor, deixa dessa forma. Um dos objetivos da matemática é que você saiba escrever uma coisa de uma outra forma. Vamos fazer o caminho da volta? Eu também posso, né? Essa propriedade ela é uma via, tá? De 2 sentidos. O caminho da volta é eu pegar quando está com o expoente na forma de fração e transformar em raiz. Olha que bonito. A base continua base. Olha o solzinho aqui que o 8 está pegando. Vai lá para a sombra, vai para dentro. O 3 está aqui de baixo, ó, está na sombra, ele vai para o Sol. Só isso, tá? Daria para fazer mais coisas aqui, mas no momento eu vou deixar assim. Olha aqui um exemplo bem interessante, tá? Que muita gente fica bugado quando pega uma potência e o expoente está na forma de decimal. Aqui tem muitos caminhos que eu posso seguir, tá? Um deles, professor, é pegar o expoente que está na forma de decimal e colocar na forma de fração. Isso ajuda muito, tá? Você, evidentemente, aqui vai simplificar, é 1/4. E aí, depois que eu coloquei na forma de fração, eu vou aplicar a propriedade mágica. O 5 está na base, continua na base. 1 está no Sol, vai para a sombra, meu filho. 4 está na sombra, vai pegar um solzinho aqui, ó, que é 4, perdão, né? Ali não é o nosso expoente, deixa só eu arrumar um pouquinho para você aqui, tá? O 4, ele estava exatamente na sombra, ele vai para o Sol. Resolver aqui, tá? Esse 5 elevado a 1 é 5, e aqui você copia como tá. Legal, muito bom, né? Agora, professor, baseado nessa propriedade, vamos fazer algumas consequências, tá? Algumas coisinhas legais. Eu já vi muito, né, professor, eu pegar uma conta dessa daqui e o meu professor, ele simplesmente falava, olha, expoente igual índice, corta, corta, só copia o 7. Isso é uma felicidade, né, professor? Expoente igual índice, corta, corta. Uhul! Olha aqui, ó. Expoente igual índice, corta, corta, só copia o 2. A raiz some, né? Tudo some. Agora, professor, isso é verdade, tá? Com algumas observações que daqui a pouco eu vou te contar, isso de fato faz sentido. Mas qual é o motivo disso? Vem exatamente da propriedade que eu dei há pouco. Transforma aqui, hein? Faz o Sol e a sombra para mim. Ó, o 6 índice vem para baixo e esse aqui vem para cima. Quando o expoente fica igual ao índice, professor, a divisão sempre vai dar 1. E aí sempre dá 1 no expoente, o resultado é igual à base. Esse é o motivo porque você pode cortar. A raiz, ela não some do nada, né? Porque você aplicou essa propriedade. Uma vez que eu já vi que isso pode ocorrer, corta sem medo, tá? Tem uma observação que eu preciso falar daqui a pouco, mas a ideia basicamente é essa. Eu vou colocar agora alguns casos, tá? Para você ver que também tem pequenos macetes que eu posso usar, mas que todos vêm daquela propriedade fundamental. Olha aqui essa alternativa C.
O expoente é 12 e o índice é 6. Não é igual, professor. Tudo bem, mas olha o que você vai fazer. Quando o expoente é maior do que o índice e a divisão dos dois é exata, a raiz ela vai sumir, eu apenas vou copiar a base e o novo expoente que eu vou colocar vai ser o resultado da divisão do expoente pelo índice. 12 por 6 é 2. Uau! Só isso aqui, tá? 2 elevado a 2, 4. Expoente é maior do que o índice. E o expoente dá para dividir pelo índice, a raiz some, copia a base, e o expoente novo que você vai colocar aqui é o resultado da divisão. Novamente, tá? Eu vou justificar para você que essa propriedade aqui ela faz sentido. Olha o sol, olha a sombra. 6 vai para a sombra, 12 vai para o sol. Quando você divide aqui 12 por 6 não dá 2? Olha aqui, pode usar de uma vez, tá? Esse macete, porque você já viu a ideia. Eu acho esse item C genial, essa ideia, porque ele me permite, por exemplo, calcular raízes quando o radicando é muito alto. Lembra que eu fiz a definição lá no início? Raiz, tá? Como é que eu acho o resultado? É um número que elevado ao índice dá o radicando. Poxa, quem elevado a 2 vai dar 1024? De repente eu não quero ficar tentando muito, tá? Eu não estou com tempo. Então, uma das coisas que você pode fazer é pegar esse radicando e decompor. 1024, quando eu decomponho, está 2 na 10. Professor, e agora eu vou cair nesse caso, ó. Expoente dá para dividir pelo índice, a casa cai. A casa caiu, e aí eu copio a base, e o novo expoente é o resultado da divisão. 10 por 2 vai dar 5. Olha aí, 2 na quinta, eu sei que é 32. Se você pegar 32 vezes 32, que é 32 ao quadrado, vai dar exatamente esse valor. Essa propriedade, ela é fantástica, tá? Ela me ajuda nesses casos. Não quero ficar tentando, né, pela definição, eu decomponho o número e aplico essa propriedade. Legal? Professor, essa mesma propriedade aqui, você pode usar em alguns outros contextos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 6 vezes 5 elevado à quarta. Coloquei aqui na forma de multiplicação, tá? Eu posso pegar cada termo e expulsar da raiz. 6 divide por 2, 3. E aqui, copia a base, 4 divide por 2, 2. Dá para fazer essa mesma propriedade quando aqui dentro eu tenho mais de uma potência. Só que toma cuidado, tá? Essas potências devem estar ou multiplicando ou dividindo. Eu já vi item de vestibular que ele tentava enganar você. Ele colocava assim, ó, 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. Aí o aluno todo contente, expoente igual, vou cortar. Expoente igual, vou cortar. Toma cuidado, tá? Isso aqui, professor, é um item falso. Isso aqui não existe, tá? Quando você tem um mais ou um menos, não pode fazer o que eu fiz aqui. Quando você tem um mais ou menos, tem que resolver um por um. Resolve essa potência, soma, e aí depois você resolve a conta. Legal? Então toma muito cuidado, tá? Para não vacilar. Professor, agora você deve estar pensando comigo o seguinte caso. Tudo bem, você fez expoente maior do que o índice e a divisão é exata. Mas o que acontece, tá? Se o expoente, mesmo, tá, que ele seja maior do que o índice,
só que um não dá para dividir pelo outro. Por exemplo, professor, tá? Você tem aqui raiz cúbica de 3 elevado a 7. Olha aqui, pessoal. O meu expoente, ele é maior do que o índice. Só que 7, a divisão por 3 não é exata. Quando a divisão não é exata, eu vou pegar essa potência e colocar como produto, tá, de duas outras potências de mesma base, no caso a base 3, de modo que um expoente seja o maior possível que dê para dividir pelo índice 3. No caso aqui, se você colocar 6, é o maior possível. 6 por 3 é a divisão exata. E aí, nesse expoente, eu vou colocar o número que, quando somar com 6, tem que voltar aqui, né? Tem que obedecer a multiplicação de potências de mesma base. E aí, a partir daqui, eu volto, tá, para o que eu pensei, tá, na relação anterior. Ó, 6 por 3, eu vou colocar 2 aqui, né? E aqui, esse cara não tem raiz exata, ele vai ficar aqui dentro. Toma cuidado que ele fica dentro, tá, dessa raiz aqui. Uma mania que as pessoas têm, corta, né? Aí o número que fica na raiz, ela fica sem índice. Se você não coloca índice aqui, isso vai subentender que é 2, hein? Isso não é verdade, tá? Então, o número que fica na raiz, ele permanece com a raiz de mesmo índice. Só para resolver aqui dá 9, né? E aqui para deixar raiz cúbica. Legal? Então, tem essa possibilidade também. Fechamos aí quase todas as possibilidades, só falta uma que eu vou colocar aqui para você no item D. Eu quero montar todas as opções, tá? Sabe qual é agora a opção que eu vou colocar? Só falta aquela, professor, em que o meu expoente ele é menor do que o índice. O expoente é menor do que o índice. Quando isso ocorre, devido a essa consequência que eu falei da propriedade anterior, a raiz ela vai continuar, pessoal. Continua com a mesma base. A única coisa que vai ser possível é quando o índice e o expoente têm um fator comum. Se tiver fator comum, eu vou simplificar. No caso, 6 e 4, dá para dividir por 2 aqui, e aqui dá para dividir por 2. Perceba, tá, que a raiz ela continua. Se você aplicar o sol e sombra, eu não consigo dividir como eu dividi aqui o 6 por 6, o 12 por 6. O expoente vai continuar na forma de fração, e aí quando eu transformo para a raiz, continua com raiz. Então aqui só dá para fazer a simplificação. 5 elevado a 2 aqui, eu vou colocar o resultado, tá? Fica 25. Expoente menor do que o índice, a raiz continua. Ok? Se der para simplificar, ótimo. Muito bom, professor. Fizemos aí coisinhas bem importantes, hein? Eu quero agora falar de uma coisa que também, tá? É uma consequência da propriedade que nós estudamos ali no início. Chama simplificação de radicais. Por exemplo, professor, eu quero simplificar a raiz de 50. Professor, eu quero simplificar, por exemplo, aqui a raiz cúbica. Deixa eu colocar um número bem bonitinho aqui para você. 320. Eu não sei a princípio, tá? Principalmente essa última, se vai ter raiz exata ou não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas na maioria das vezes, quando não tem raiz exata, eu posso dar um novo rostinho para a minha raiz. É como se eu fizesse uma cirurgia plástica naquele radicando. Tem como você colocar esse radical de uma outra forma?
Tem. Eu vou fazer por dois modos aqui. Primeiro, eu vou pegar os 50 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Divide por 2, para mim, vai dar 25. Agora, dá para dividir por 5, vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Professor, aqui vai ficar 2 vezes 5 elevado a 2. Lembra que decomposição de fator primo. E agora eu vou aplicar a propriedade que eu coloquei aqui em cima. Expoente igual, ele vai sair, né? Corta, corta. E quem não tem expoente igual, quem tem um expoente menor, ele vai ficar dentro da raiz. Esse é um procedimento que é muito comum quando eu estudo raízes, tá? Quando você estuda radiciações. Você tem uma raiz, ela não tem um valor exato, mas você pode simplificar. Professor, a mesma coisa aqui, 320, eu vou decompor, vou dividir por 2, vai ficar 160, vou dividir por 2, vai ficar 80, por 2 vai ficar 40, por 2 vai ficar 20, por 2 vai ficar 10, por 2 vai ficar 5, por 5 vai ficar 1. É uma decomposição um pouquinho extensa, né? Agora, professor, lembra que no momento que eu escrevo aqui dentro, é interessante você pegar ou com potências de expoentes iguais ao índice, ou de múltiplos, porque quando dá para dividir fica melhor. Então, eu vejo que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos 2. Eu vou escrever como 2 na sexta. Tem alunos que gostam de colocar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Dá na mesma, tá? O importante é que o expoente aqui, na minha opinião, seja o maior possível, que dê para dividir pelo índice. E agora eu copio 5 conforme está aqui. Esse exemplo, ele cai parecido com esse aqui. Ó, a potência 2, o expoente dá para dividir, o 2 sai. 6 divide por 3 vai ficar 2. Agora, professor, esse 5 aqui, expoente aqui não tem ninguém, você sabe que é 1. É menor. Quando é menor, ele fica na raiz. Só que ele fica na raiz desse mesmo índice, tá? Não é porque você fez aqui o processo da simplificação para tirar o 2 que esse 3 saiu. Ele permanece, tá? Para esse segundo termo aqui. 2 elevado a 2 é 4, e aqui raiz cúbica de 5. Olha aí o nosso resultado. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, tá? Eu tenho uma raiz, ela não é exata, ou a princípio eu não sei, eu posso simplificar. Para isso, eu pego o radicando e decomponho em fatores primos. Legal? Tem outros modos de fazer esses dois casos. Num outro momento, eu falo para você. Para fechar essa nossa aula, tá? Eu quero fazer aqui um item que eu acho muito interessante, um item que tem uma pegadinha, hein? Caiu na prova da UFSC em 2014. Verdadeiro ou falso? Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x para todo x real? Meus amigos, o aluno está acostumado, né, com aquilo. Expoente igual índice, pode cortar. E aí fica só quem está aqui dentro. Você acabou de ver essa propriedade comigo. Mas eu falei para você que ela tinha algumas observações, tá? Por exemplo, se o meu x aqui, vou colocar ele menos 7, tá? Eu coloco aqui no lugar menos 7, se você aplicar essa propriedade e tirar o x que está aqui, né? Conforme você já tinha visto comigo, aqui tem um erro. Tem um absurdo aqui, né? O matemático gosta de escrever. Aonde está o absurdo aqui? Ó? O matemático gosta dessa palavra. Qual é o absurdo? A propriedade, ela faz sentido, pode cortar. Mas aqui tem um absurdo. Quando no início da aula eu disse raiz, ela só pode ter um único resultado. E quando o índice é par,
eu só pego o resultado positivo. Uma raiz de índice par nunca vai ter resultado negativo. Aí está o erro, o nosso absurdo. Quando você corta, se sair o x, ele vai sair negativo, isso não pode, tá? Até porque quando você resolve aqui dentro, menos 7 ao quadrado dá 49. E raiz de 49 você viu que não é menos 7, você viu que é 7. Então esse item aqui, gente, ó, ele tá falso, tá? Toma muito cuidado. Não é para todo x real. Eu só posso fazer essa propriedade se, tá, eu pensar o seguinte, ó, professor, eu gostei dessa propriedade, mas aí, vem cá, tem casos que eu não vou poder usar. Vamos lá, vamos tentar consertar isso aqui, tá? Você pode cancelar. Só que como o resultado não pode sair negativo, uma forma de dizer que ele não vai sair negativo é colocar em módulo, tá? Então, para que esse item esteja correto, ele tem que estar escrito assim, ó, em módulo. Módulo, que são essas duas barras verticais, é uma forma que você tem de escrever, olha, o resultado ele não vai sair negativo. Eu coloquei aqui um resuminho, tá? Bem importante. Expoente igual índice. Pode cortar. Mas se o meu índice for par, você tem que garantir que esse resultado não vai ser negativo. Então aqui, professor, tudo bem, cortei. Só que o meu resultado, como o índice é par, não pode ser negativo. E aí, quando eu coloco isso em módulo, você sabe que ele não fica negativo. Então, as barras é para falar que, opa, ali não vai sair negativo. Agora, professor, se for ímpar, que você deve estar pensando, aí não tem importância, tá? Ímpar não tem essa frescura matemática. Ímpar pode sair qualquer valor. Então, aqui dois exemplos, tá? Olha aqui o primeiro exemplo. Expoente igual índice. Uhul! Vou cortar, ó. Aí vai sair menos 2. Só que como o índice é par, não pode sair negativo. Põe em módulo, que em módulo ele fica 2 positivo. Professor, agora aqui, gente, ó, expoente é igual ao meu índice. Uhul! Posso cortar. Mas como o índice é ímpar, ímpar sai do jeito que veio ao mundo. Está negativo, continua negativo. Pequenos detalhes, mas que no vestibular pode arruinar você. Índice par sai sempre em módulo, nunca negativo. E se for ímpar, não precisa preocupar, é igual ao expoente ímpar, pode cortar e copia conforme está ali dentro com o mesmo sinal. Legal, meus amigos, fizemos aí a nossa primeira parte. Depois eu vou colocar uma outra aula dando continuidade às propriedades. Show? Inscreva-se no nosso canal, veja mais matemática básica. Um grande abraço, que a matemática esteja com vocês.